Nosso papo agora é com Edu Santos, um dos palestrantes aqui do Inspirando Mulheres Empreendedoras. Que palestra mais interessante, Edu, adorei. É professor Edu, viu, gente? Ele está em várias universidades e a palestra que ele fez agora é motivação e engajamento. Aliás, é uma disciplina, inclusive, que você criou e que você leva para as universidades, não é isso? E a palestra foi sobre capital mental, Ah, capital mas mental. dentro das nuances do capital mental, que a gente Hum. fala sobre cognição, emoção e social, a gente acaba fazendo um passeio sobre motivação e engajamento, porque motivação e engajamento são reflexos do nosso lastro emocional. Motivação vem do latim movere, que significa movimento, e emoção vem do latim emovere, e prefixo para fora, movimento para fora. Então, são irmãos que foram separados no parto. Já o engajamento, eu defino como um ato voluntário de vínculo emocional. Não tem nada a ver com engajamento de conotação de rede social. Uhum. Não, é o compromisso, o comprometimento que você assume a partir de um vínculo emocional que você tem com as pessoas, com as instituições, são os aspectos de valores. Então, falamos de capital mental, a gente acaba passeando por todos esses elementos. Bom, e para falar de capital mental, num mundo tão barulhento como a gente está vendo aí, de grandes mudanças, mudanças importantes, de divisão de opinião, de ideologias também bastante complicadas, e se a gente traz tudo isso para o universo feminino, a gente vê uma dificuldade ainda maior. Deve ter sido bastante desafiador você falar para um auditório de predominantemente mulheres, cuja condição mental fica um pouco prejudicada por tantos entraves que a gente encontra, sobretudo na nossa carreira profissional, não é, Edu? É verdade, porque a gente tem um ranço cultural, não só machista, mas Do também patriarcado, do né? patriarcado, esse modelo fordista que ainda impera em alguns lugares. É, é interessante e desafiador, como você falou, estar presente num evento de mulheres empreendedoras, e isso valida bastante o fato de que as mulheres, além de serem maioria, com oportunidade e espaço, elas vão conquistar o lugar ao sol que tanto elas Exatamente. merecem. É. E agora, sim, você falou em engajamento também. Não tem como, depois de um encontro desse, que oportuniza mulheres que estão na ativa mesmo, produzindo as suas coisas, expondo aqui, compartilhando com outras mulheres, trocando fornecedores. Você vê que a colaboratividade aqui é algo incrível. E algumas questões que são levantadas aqui também, que estão no palco, né? Como uma situação que precisa ser discutida dentro do âmbito empresarial. Eu acredito que depois de tudo que acontece num evento desse de 4 dias, esse engajamento, seja ele no que for, sobretudo nos seus objetivos, ele é indiscutivelmente fato depois de um encontro desse tamanho, não? O que facilita bastante, né, este vínculo emocional é justamente o fato de ser um evento presencial, em que as pessoas se olham nos olhos, que elas interagem, que elas conseguem criar conexões e até lastros afetivos. Às Isso. vezes é um sorriso, é um olhar, um tom de voz, um abraço, essa troca de energia. Muitos autores dizem que nós não somos seres racionais, que nós somos seres sociais. Por que a pandemia nos fez tão mal? Por conta de nós perdermos os nossos laços sociais. E estar aqui Exatamente. num evento dessa amplitude, com 4 dias, com essas trocas ricas, facilita demais a própria conceituação, né? Ato voluntário de vínculo emocional. A pessoa poderia vir no primeiro e segundo dia e não vir mais, mas se ela está aqui até o último dia, é porque ela criou essa identidade. Uhum. Emocionalmente, você acha que as mulheres, por esse sistema todo tão enraizado na nossa sociedade, elas estão mais comprometidas para o êxito das suas respectivas carreiras? A bem da verdade, por conta desse cenário, desse contexto que você bem mencionou, existe o aspecto do desafio. Porque a gente não consegue ter uma distinção homem, mulher, trans, sob a ótica emocional, que se dizia assim, o homem é mais frio, o homem não chora, a mulher é mais sensível. E por que eu trouxe essa questão da diversidade do trans ou da trans? Porque, sob um ponto de vista genético, ela teria elementos masculinos e femininos na mesma figura e não seria então uma pessoa equilibrada? Quando a gente fala do aspecto emocional, nós falamos de subjetividade. E como eu mencionei durante a palestra, nós vivemos numa sociedade de analfabetismo emocional. Então, esta falta de literacia, essa falta de linguagem, de entendimento, de compreensão, porque quando a gente fala do trato emocional, a gente fala de saúde emocional, saúde mental. Isso já cria uma dicotomia com doença.
E quando a gente traz esse assunto à tona já na linha de saúde, a pessoa, eu já estou com um problema, estou num consultório, então a abordagem ela é praticamente interventiva. Agora, se a gente der um passo atrás, se a gente abrir a mente e os olhos da sociedade para trabalhar educação emocional, a gente começa a ressignificar a finalidade das emoções nas nossas vidas. Se fala muito que emoção é positiva ou negativa. A doutora Susan David diz que as emoções são neutras. O que é positivo ou negativo? A bem da verdade, é positiva a reação ou negativa a reação fisiológica ou comportamental. É como eu reajo no corpo e no comportamento. A emoção é igual para todo mundo. Então, Exatamente. nos tempos modernos, o que a gente tem que fazer? Levar o acesso de um assunto complexo, porque se eu digo que o assunto é complexo, as pessoas associam a solução à complexidade. Então, simplificar essa linguagem e levar para a grande massa de pessoas esta informação que Esse gere conhecimento. entendimento, né? Exatamente. E até um dado interessante. Estudos indicam que cerca de 15 a 30% das pessoas têm disposição e acesso a tratamentos psiquiátricos. Vamos ser otimistas, 30. O que eu faço com 70% das pessoas que não têm acesso? Educação. Uhum. Mas em um país cujo problema maior está ligado a exatamente a educação, saúde e educação, como é que a gente consegue gerenciar isso? Existe iniciativa, do seu ponto de vista, de grandes empresas a dar esse suporte emocional, essa saúde emocional aos seus funcionários? Muitas empresas têm ações bem sólidas no sentido de dar suporte à saúde mental, à saúde emocional. E ocorre até casos em que a empresa dá o suporte, a pessoa vai consultar um psicólogo conveniado com a empresa e aquilo que foi conversado dentro da sessão não vai ser dividido, Claro. mas o diagnóstico, via de regra, costumo compartilhar. E se tiver CID, é Nossa, sigilo é, profissional. profissional. Só pode o paciente autorizar. Não, não, você vai ser afastado, que você teve lá na consulta e foi constatado que você tem burnout. Pronto, saiu da empresa, Justiça do Trabalho. A empresa quis ajudar, na melhor das boas vontades, com a melhor das intenções. Mas, como foi dividido o diagnóstico, que era burnout, que ela precisou se afastar, depois ela pega e entra na Justiça do Trabalho. Eu estou dando um exemplo muito extremo, não é regra, mas é importante a gente fazer esses levantamentos para que a gente dê esse passo atrás que eu menciono e passe a buscar educação, o aspecto informativo de gerar conhecimento, o aspecto formativo. Porque a maioria das questões que nós temos no dia a dia não são questões de intervenção clínica ou médica. São questões do dia a dia. Minha Claro. mãe me ligou esses dias e disse: Filho, ligue para tua afilhada que ela tá precisando ir no psicólogo. Eu disse, poxa, o que foi? Não, ela brigou com o namorado e tá com depressão. Pronto, tá aqui o telefone. Liguei para ela. Larissa, olha só. Você brigou com o namorado. Foi, foi. Você tá com depressão? Tô. Disse, não, não, você não tá. Você tá triste. É a primeira vez que você Sim, a briga gente com ele? precisa entender as nossas emoções, saber superá-las, não? É a primeira vez que você briga com ele e não vai ser a última. É a primeira de muitas. Você tem que saber lidar com frustração. Sim, E aí, como que eu vou mudar ou lidar com aquilo que eu desconheço? informação, né? Como eu não conheço nada sobre emoção, eu estou agindo no piloto automático, eu estou tendo os comportamentos reflexivos de que todas as pessoas têm numa situação como essa. E como essa geração ela é mais hipersensível, porque ela vive mergulhada numa tela. Aí quando tem que Exatamente. ter uma reação real, ela não está preparada. Não sabe lidar com conflitos, É uma questão, né? é um E eu fico agravante. pensando, né, se a educação, se a informação é tão importante, como vai ser o rumo das coisas daqui para frente com a inteligência artificial, onde você tem respostas muito rápidas, mas nem sempre aprofundadas a ponto de te dar elementos para criar a sua própria versão das coisas. Porque uma opinião formada é algo muito importante, porque você tem entendimentos e entendimentos a respeito de uma situação. E para você ser um crítico de qualquer coisa, você precisa ter informações mais embasadas. Qual é a sua opinião sobre isso? Não basta só a informação, é preciso o filtro da informação. E para filtrar a informação, eu preciso ter capacidade cognitiva. Por isso que eu trouxe o chamado do último Science Summit da ONU, melhor, do Science Summit da ONU de 2023, em que ficou uma resolução de que as nações, as organizações, estimulem o desenvolvimento de capital mental, que é a nossa capacidade cognitiva, emocional e social. Se eu não tiver cognição, a informação que me vem no chat GPT da vida,
Eu não consigo filtrar para saber se ela é fidedigna ou não. Até porque é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Toda e qualquer programação de um software, ele tem um viés. Dia desses eu perguntei para o ChatGPT, quais foram as pessoas que se destacaram na história e se destacam nos dias de hoje em defesa da democracia? Resposta do ChatGPT, esta pergunta eu não posso responder. Isso aí é viés de Sim, 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 programação. sim, claro, Então, se a claro. pessoa não tiver discernimento de Ela é ler facilmente manipulada. exatamente, e a grande questão é trazer para as organizações, para o poder público e privado, a- o chamado de consciência de reflexão para a gente estimular essa parte de capital mental, de cognição, sob pena de meia dúzia de empresas vinculadas a redes sociais manipularem e induzirem a forma como as pessoas devem ver o mundo. E isso só tem um objetivo que está demonstrado: consumo. Tanto é que os neurocientistas, e eu sugiro a leitura do livro A Fábrica de Cretinos Digitais, do professor Michel Desmourguet, ele diz que a expressão nativo digital é uma falácia. É uma falácia, ela foi criada pela própria indústria para vender gadgets, para vender Claro, artefatos. nós estamos sendo manipulados. Você vê que qualquer informação, qualquer assunto que nós estamos tocando nele, você vai pegar seu celular, já vão vindo insights de vendas para você, né? E na medida em que a gente tem conhecimento, discernimento, a gente pode usar as plataformas a nosso favor, né? Filtrando, como você bem disse anteriormente, filtrando aquilo que nos interessa e com um pouco mais de foco, porque não dá para você abarcar tudo. É bom a gente ter clareza daquilo que a gente quer, da área que a gente quer atuar e seguir minimamente com o seu propósito ali, sem ser tão manipulado e desvirtuado do seu caminho, porque o fardo começa a ficar pesado demais. E eu até fiz essa menção que nos dias de hoje falta tanta coisa para o ser humano e a inteligência artificial ela vem com um bom propósito para a ciência, para a medicina, em várias áreas, Várias áreas. mas essa coisa de utilizar para fazer as vezes do ser humano, então você pega e robotiza o homem e humaniza a máquina, É, a gente vai não, perder é uma a conta que não essência. vai fechar. E olha que interessante, é, a inteligência artificial ela é generativa, ela passa pela nossa engenharia de prompt, a forma como a gente pergunta as coisas. Se eu tiver uma sociedade de usuários de inteligência artificial com baixa capacidade cognitiva, os prompts, as perguntas vão ser de péssima qualidade. Como ela é Exatamente. generativa, nós temos dois elementos. Primeiro, o viés de programação, de quem é proprietário da plataforma. Exatamente. E segundo, por conta de ela ser generativa, ela pode atingir, em virtude desse declínio de cognição social, um platô. Porque como a cognição diminuiu e as minhas perguntas são muito básicas, são irrelevantes, como que ela vai continuar crescendo? Vai atingir um platô. Eu necessito, a indústria tem que acordar, eu necessito de um ser humano com alta capacidade cognitiva para que a inteligência artificial generativa possa ser abastecida por perguntas inteligentes, retroperguntas e por aí vai. Ou seja, voltando para a época de Sócrates, eu preciso modernizar essa maiêutica. Perguntas que levam a outras perguntas que levam a outras perguntas. Exatamente. Ou seja, o ser humano não vai ser substituído nunca. Cabe só a você entender isso e ficar no seu ponto, né? O autoconhecimento é muito importante e saber qual é o seu interesse também pelas coisas, né? E quando tiver que recorrer à inteligência artificial, que seja de uma forma também inteligente. Agora, dentro desse todo capital precisa de uma poupança, né? Se a gente quisesse fazer um capital mental que nos permitisse passar pelas dificuldades de várias situações de preconceito, como o etarismo, né? Nós mulheres, o preconceito, o feminicídio que a gente vem acontecendo, né? Relacionamentos abusivos, ou seja, um capital mental, um estoque de capital mental, uma poupança nesse sentido nos faria muito bem. O que seria isso? O que você elencaria para a gente, sobretudo nós mulheres dentro desse universo? Bem instigante a tua pergunta, porque criar uma poupança, eu vou traduzir isso para um lastro, e esse lastro passa dentre as três competências do capital mental, a cognitiva, a emocional e social, enfatizar a emocional. Porque a partir do momento que eu enfatizo o meu aspecto emocional e todos os exemplos que você trouxe, salvo algumas exceções, todos
tem um rompante emocional envolvido. Sempre. É Agressões, verdade. Isso. violência, Preconceitos o suquinho da confusão, que é o álcool, né? também. Então, tudo tem um elemento emocional. Então, se eu quiser criar uma poupança para poder ter segurança no futuro com o meu capital mental, eu tenho que investir na educação emocional, na competência emocional, porque quando eu tenho uma percepção dentre as 3 competências emocionais, capacidade de lidar com as emoções, expressão emocional e percepção, a percepção é a mais importante, porque ela me coloca no aqui e agora. Quando eu Exato. passo a perceber as situações ao meu redor, eu consigo ler pessoas, ambientes, contextos, cenários e fazer o filtro daquela situação na qual eu estou exposto. Porque via de regra a gente age no piloto automático. O evento que aconteceu no passado não foram nos mesmos ambientes, com as mesmas pessoas e no mesmo contexto. Então eu passo a maior parte do tempo buscando referências que são meras informações do passado e fazendo projeções no futuro de como as coisas vão se replicar conforme essas informações do passado. Então eu transito entre o passado, que é a fonte da informação, o futuro, que é a fonte da criatividade, e deixo de estar aonde? No No momento momento presente. presente. Quando Que é você onde as coisas acontecem, né? Pronto. Aí, se você for no aniversário, o que você leva para o aniversariante? Um presentinho, Presente. né? E se você tiver de aniversário, o que você gosta de ganhar no aniversário? Ah, Um nossa. presente. Presentinho Um também. presente. Então, o que você tem que se dar de presente para ter uma poupança de capital mental? Presença. O presente. Porque o tempo presente te dá a possibilidade de exercer a percepção, que é a competência emocional fundamental. É a inteligência, né, que nós temos, a nossa inteligência emocional. Isso, é bem mais abrangente. Então, focou na percepção, digo até mais, não é uma poupança, você é ousado. É quase que um criptoinvestimento, já que as criptomoedas hoje estão Tão em voga, em né? voga e é um caminho sem volta. Você quer fazer um investimento em cripto mental? Percepção. Você Exatamente. vai rentabilizar lá na frente muito. Edu, bom, eu queria que você deixasse não só a indicação do seu livro, mas outros 2 autores. Você já citou aqui, né, a Fábrica de Cretinos Digitais, que já está anotadinho. O nome do seu livro, das suas redes também, para que as pessoas Claro, pudessem claro. acompanhar seus conteúdos. O livro que eu disponibilizo, ele se chama Engajamento e Motivação. A verdadeira concepção do engajamento e motivação, que é o uso da gestão emocional para criar competência emocional. Está em alguma livraria, Ele plataforma? físico está esgotado, mas ele está nas livrarias virtuais, Amazon, Ah, que todas bom, essas. ótimo. Literary Books 2017. Tá. O meu Instagram é Edu Santos Prof. Edu Santos Prof, gente, vamos continuar Isso. aprendendo com ele, para além desse bate-papo curtinho aqui. Com Né, gostinho de Edu? quero mais, Com é gostinho de gostoso. quero mais. Muito bom, Edu. Parabéns pela sua explanação de um tema tão complexo e tão necessário para nós mulheres num evento desse. Obrigadíssima e até a próxima. Vou te acompanhar pelas redes e vou ler seu livro. Obrigado pela atenção, eu agradeço a oportunidade. Um beijo, querido.